A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Seja bem-vindo, Carlos Chaer. Essa pessoa tem história. Muito grato de ter você aqui com a gente, Chaer. Bom, Alexandre, para mim é uma honra estar aqui podendo compartilhar com vocês algumas histórias aí da minha vida. Um prazer, Alexandre. Então vamos lá. Esse é mais um episódio do podcast A Sua Carreira em consultoria, coaching, como palestrante ou headhunter ou alguma atividade parecida. Eu gostaria de começar falando aqui que já de início eu tenho duas coisas em comuns com o Chaer. Eu gostaria de ter mais, mas começando com duas tá bom, tá, Chaer? A primeira é que a gente é formado na mesma faculdade, no Mackenzie. É verdade, verdade. E a segunda é que nós dois fizemos o Empretec lá do Sebrae. Verdade, grande, excelente treinamento para quem quer ser, qualquer tipo de empresário, né? Quer empreender, o Empretec é um tremendo treinamento. Né? Bom, além disso, eu vou resumir vários cursos em PNL, na SBPNL, vários cursos no Dale Carnegie, vários cursos na Franklin Covey, vários cursos de coaching na Lambda e no ICI, né? E também teve, no início da carreira dele, né, ele navegou aí pelo delicioso mundo do chocolate. Você pode contar um pouco para nós o teu início de carreira, Chaer? Eu vou tentar ser bem sucinto, porque essa foi sempre minha grande paixão, Alexandre. Então, se eu estiver estendendo muito, você me corta, porque eu tenho história aí de chocolate, viu? Porque desde os meus 13 anos de idade, eu sou apaixonado por chocolate. Quando eu fiz meus 13 anos, meus irmãos mais velhos namoravam, todos eles, e eu pedi para os meus cunhados o quê de presente? Caixa de bombom, era o que eu queria. Né? Bom, então a minha história com o chocolate é bem forte mesmo, né? Mas eu tive fábrica de chocolate, tive lojas, e em um dado momento eu resolvi que o Brasil estava carente de chocolate de primeira linha, tudo, e trouxe para o Brasil um chocolate que, na ocasião, ele não era considerado o melhor do mundo. A gente falava em chocolate melhor do mundo, a gente falava em chocolate suíço. Você deve lembrar disso, né? O pessoal sempre fala assim, o suíço é o melhor do mundo e tal. Mas daí eu descobri que parte do chocolate suíço era feito com matéria-prima da Bélgica. E aí eu descobri que o chocolate mais respeitado no mundo era belga. Fui para a Bélgica, trouxe o maior produtor de chocolate na ocasião, que é a Callebaut, né? E daí para frente a história do Brasil mudou completamente. Tanto que nós recebemos um título a nível de... Simplesmente jornalistas começaram a me chamar, a nossa equipe aí, a equipe que revolucionou o mercado da confeitaria fina no Brasil. E hoje o Brasil está aí. O nosso grande trunfo foi exatamente trazer para cá o famoso sorvete, hoje é Unilever, né? Mas era que bom na ocasião, que é o sorvete Magno, né? Então a gente tem muitas histórias aí de chocolate que com muito orgulho a gente fala que realmente temos uma participação aí na mudança cultural do chocolate aqui no Brasil, né? Começou com a fábrica de chocolates Monte Verde, de 78 a 94, né? Como é que foi para você começar a falar assim, eu vou ter uma fábrica de chocolate? O que te deu na cabeça para fazer isso? Então, na verdade, Alexandre, a gente tinha... Eu trabalhava, venho do mercado financeiro, né? O meu início ali de carreira foi no mercado financeiro, tudo. E o meu irmão fez uma viagem lá para o sul e queria abrir uma loja de chocolate. E aí eu entrei como sócio financeiro na ocasião
Tá. nessa loja de chocolate, tá? E dessa loja de chocolate a coisa foi evoluindo, um dado momento, falando, poxa, vamos fabricar o chocolate, né? Não é difícil, né? Aí nós aprendemos a fazer, montamos uma fábrica de chocolate e daí para frente fomos tendo lojas, isso, tudo, e foi crescendo, né? Eu vendia, claro, estava feliz com o empreendimento e tal, mas como chocolate, que eu te falei que eu sou desde os 13 anos, É. eu não era muito feliz, não, porque o chocolate no Brasil, todas as marcas praticamente todas as marcas, eram feitas com 2 ou 3 matérias-primas só. O Brasil, o mercado era fechado para a entrada de produtos do exterior, né? Então, eram 2, 3 grandes fábricas que faziam a matéria-prima e que praticamente, para mim, que conhecia chocolate, todos os chocolates que você comia no mercado tinha quase o mesmo gosto. Então, eu não era muito feliz nisso, não. Eu falei, não, precisa ter algo diferente. É. Foi por isso que aí eu descobri a Calibon na Bélgica, né? Legal. Só, Então, só para ter uma ideia, para finalizar, para o povo entender, naquela época que nós resolvemos desbravar e enfrentar esse mercado aí, existia 2, 3, meia dúzia de tipos de chocolate que pudesse fazer outros pralinês. A empresa que nós trouxemos, ela veio com 1.500 tipos de matéria-prima. Quer dizer, nossa. então, foi uma revolução mesmo no mercado, né? Ok. Então, da Chocolates Monte Verde, você passou pela JC Foods e Isso. deixou um legado maravilhoso, né? Com o sorvete, com o chocolate no sorvete Magnum, né? Da Que Bom. Isso. Então, primeiro ponto, né? Acho que a primeira parte é uma história muito bonita, um legado muito importante que você deixou para o país nessa indústria tão gostosa. Aí você resolve mudar. Em que momento que você começa a migrar a tua carreira para essa área de palestra, Cher? Pois nesse meio tempo eu fundei ainda a JC Gourmet. O que era isso? Era uma escola que trazia não só o chocolate que eu representava, mas outras matérias-primas da Europa e Tá? equipamentos também, tudo. E era uma escola que fez crescer. Isso cresceu, foi bem. E tem um ditado que eu acho que eu escutei a primeira vez, eu acredito que tenha sido do meu pai, isso há uns 40 anos atrás, né? Tipo assim, o passarinho aprende a voar, ele vai embora e deixa a mãe no ninho lá ou em outro lugar, né? É. É para isso. E foi o que aconteceu. A gente cresceu muito e aí a empresa veio aqui, comprou uma empresa no Brasil, começou a fabricar aqui. E nesse momento de transição, eu sabia que em algum dado momento eles não iriam mais precisar de mim, vamos dizer assim, né? Ou eu Entendi. teria um cargo com eles ou não. Então, o que eu fiz? Eu comecei, num dado momento, eu negociei com eles a minha saída, a entrada deles, tudo. Tirei um ano praticamente sabático aí, fiquei fazendo só cursos, treinamentos e pensando no que eu faria. E como durante o período que eu fiquei com o chocolate, eu fazia algumas apresentações, né, junto com técnicos e tal. E todo mundo falava, poxa, você fala bem no palco, né? Você é bem É. extrovertido, você devia dar palestra. Todo mundo falava isso para mim. Eu falava, pô, não é isso que eu quero, né? Mas é. E aí eu falei, por que não experimentar, né? Agora eu estou saindo desse mercado, eu já fiquei no comércio, já fiquei na indústria um tempo. E aí eu falei, pô, primeiramente eu vou fazer alguns cursos para ver se realmente eu tenho condições disso. E ali Cher, eu fui só bem. um Oi, minuto, Cher. diga. Esse sabático foi em que ano? Ele foi mais ou menos em 1900 e... Olha, agora é duro puxar na memória, mas em 92, quando foi o nascimento da minha filha, foi por aí. A minha referência é essa, mais ou menos Tá. isso, 92, 93, um pouquinho mais talvez, 94. Depois de tantos anos, viu, Ale? Fica um pouco. É, Não fica tão simples você fazer a conta, mas mais ou menos assim, tá? tá. Um ano que eu fiz muitos cursos e fui levando a sério essa história de ser palestrante. Bom,
Aí comecei a realmente... Na verdade, eu antes de começar a ser palestrante, eu me formei na Franklin Covey e o meu objetivo era dar treinamento, não palestras, era dar Tá. treinamento. Então, esse foi meu objetivo principal. Falei, eu vou para o palco, mas como treinamento, né? Eu achava que palestra não era uma coisa assim. Então, eu comecei com treinamento. Fundei um treinamento, ministrei alguns treinamentos em algumas empresas. Acho que pude passar um pouco de conhecimento para algumas empresas. Eu lembro que a Harald eu fiz isso, Cacau Show eu fiz treinamento, né? Para algumas pessoas. Não na Cacau Show, funcionários da Cacau Show vieram no meu treinamento junto com a Harald e tal. Tá. E comecei assim, até que um dia eu encontrei um grande palestrante aí. Eu frequento, na verdade, Alexandre, eu fui fazer alguns congressos, eu fui convidado e aceitei a ministrar palestra em congresso, mas meu objetivo era, no congresso, essa minha palestra, falar com o intuito do quê? De pôr o rosto no mercado de treinamentos, não de palestra. Entendi. Só que aí tinha um grande palestrante que foi assistir a minha palestra e começou, como diria na gíria na ocasião, não sei se hoje usa mais, você que tem filhos pequenos aí talvez possa me dizer, mas naquela época a gente falava assim, começou a fazer minha cabeça, né, para virar palestrante. Esse grande palestrante aí, que Deus já levou da gente, foi o Tom Coelho, que com certeza você conheceu. E ele falava, poxa, com uma história tão bonita dessa, você tem que ser palestrante, tem que ser palestrante. E aí ele me puxava para isso e realmente eu montei uma palestra com a ajuda dele, uma palestra pegando toda a experiência do chocolate que eu tinha e transformando em palestras. Então eu tinha palestra de comunicação, relacionamento, negociação, vendas, onde eu usava as minhas experiências, quer dizer, ele falou assim, puxa, uma palestra que ninguém jamais vai poder copiar a sua palestra, porque é sua história, então vamos em cima disso, né? Isso é muito legal. E deu resultado durante um tempo, sim. Tive bastante retorno, vamos dizer assim, né? Com essas palestras, inclusive participando de fechamento de congresso. Cheguei a fazer uma palestra internacional, trouxe da Bélgica um grande amigo e parceiro, um dos maiores chocolatiers do mundo, na minha visão. E ele ministrou a palestra junto comigo. Eu falava, fazia palestra de negociação, de comunicação, e ele fazendo chocolate ao meu lado. Foi muito bacana. Fechamento de um congresso da Fiesp, né? Legal. Você teve várias palestras também no CBTD, né, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, e também congressos de RH. Queria te fazer duas perguntas. Você lembra quando foi a tua primeira palestra, que você pode falar assim, essa foi minha primeira palestra como palestrante mesmo? Você lembra o ano? Olha, se não me falha a memória, foi 2000... Eu ia falar 2019, mas é 2009. Problema de anos aqui, mas foi 2009 ou 2010, por aí. Tá. Eu acho que no CBTD foi 2009, se eu não me engano. Legal. E essas palestras no CBTD, congressos de RH, são palestras gratuitas, eu imagino? Sim, porque são gratuitas, mas o CBTD assim, é uma vitrine muito forte, né? É isso que eu gostaria de explorar com você, os benefícios dessas palestras. O que ajuda o palestrante a entrar nesses congressos, nessas associações? Bom, existe, antes de você não simplesmente entra lá, né? Existe um período, eu não me lembro agora se são 30 dias, 60 dias, mas existe um período que eles lançam no mercado e a pessoa pode mandar 2 propostas para eles. Só uma vai ser aprovada. Você manda 2 propostas dentro dos temas que eles vão apresentar no congresso, e aí é selecionado e em torno de 10% só que é aprovado e vai para o congresso, né? Obviamente, eles tomam o cuidado deles de metade do congresso já ser de palestrantes conhecidos, tudo, porque eles não podem pôr em risco, né, o congresso. Um congresso que tem mais de, acho que quase 40 anos, eu acho que tem.
Ele é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina, né? E lá, depois que você foi aprovada, você vai dar sua palestra no dia, né? O que acontece? Primeiro que a presença é maciça de pessoas de RH, né? Pessoas associadas, tem grandes empresas, tem empresa pública, tem empresa privada, né? E então já começa daí. Não foi o meu caso, mas eu conheço muita gente que saiu de lá no dia da palestra já contratado para 2, 3 negócios, entendeu? Depois que você sai de lá, você tem um mailing que você pode se relacionar com as pessoas que assistiram a sua palestra, ou até mesmo com as pessoas que frequentaram o congresso. Então, te dá muita oportunidade, além da visibilidade, quer dizer, é filmado, vai para o YouTube, você recebe o filme, você pode trabalhar na mídia social. Eu lembro que também você recebe um selo deles para você usar o ano inteiro como você foi palestrante do congresso. Então, você adiciona isso no seu e-mail, quer dizer, então, dá uma visibilidade legal, tá? Você não recebe pela palestra, mas tem todas as vantagens aí desse... Além do que, é uma oportunidade de você subir num palco, porque às vezes você dá uma palestra, por exemplo, todo palestrante, eu não sei se você vai me perguntar isso para frente, eu não vou me estender, mas todo palestrante ele tem um período, que é o ideal, um período, onde ele ministra, precisa ministrar palestras gratuitas mesmo, para se desenvolver, para treino, né? Como tudo na vida, né? Você precisa praticar, né? Você precisa praticar. E lá no congresso, muitas vezes, essas palestras que a gente dá para praticar são pequenas, são palestras, sei lá, meia dúzia de pessoas. Às vezes a gente cai na besteira, como eu caí, de fazer uma palestra para 20 pessoas, 18 são seus parentes. Depois eu falo sobre isso, mas eu não indico isso. Eu não indico isso, tá? Mas eu já fiz também, né? E aí, o CBTD te dá essa oportunidade. Você sobe num palco, eu diria que, carinhosamente, um palco de verdade, né? Um palco com luz, com coisa, com plateia, com som. Se o teu tema for bom e tudo for bom, você vai lotar. A minha primeira aparição no CBTD, eu me lembro, eu fui muito feliz no título. Eu nunca mais esqueço o título que eu dei para a minha palestra, que chamava-se Comunicação, o diferencial do profissional de sucesso. Até hoje eu uso esse tema. Mas isso chamou muita atenção, a ponto de a minha palestra, que seria numa sala normal, que vai até 200 pessoas, vamos dizer assim, eles me ligaram, na primeira vez que eu fui, eles me ligaram dizendo se poderia passar a minha palestra para o palco principal. Nossa. Quando passa para o palco principal, é sem limites, porque o local é para 2.000 pessoas, até 2.000. Eu sei que é um risco, porque não ia dar 2.000, entendeu? Porque tinha várias palestras correndo em paralelo. Mas a minha palestra deu quase 500 pessoas. Então, eu subi pela primeira vez num palco lotado, e ainda num salão para 2.000. Peguei dicas com outros palestrantes, mais experientes, né? Passei uma fita daquela que a prefeitura usa para não deixar ninguém sentar. Por quê? Porque eu iria perder aquele contato com o público, né? Se deixasse 500 pessoas no salão de 2.000. Então, eu consegui cercar para ficar todo mundo sentado lá nas 500, né? Foi muito legal, mas assim, foi uma tremenda experiência para mim. Porque eu subi pela primeira vez um tremendo de um palco, entendeu? Lá em cima. E eu olhava o pessoal de cima para baixo. Então, foi muita experiência, entende? Além do que, o espaço, né? Você tem um palco imenso para você andar. A batida da palestra é outra, né? Do que numa sala menor. Tudo que você fala em 1 hora, se você falar igual num palco desse, vai dar 1h15, 1h20. Tá. Isso me deram dicas na ocasião, eu levei a sério isso e realmente é verdade. O palco cresce e você tem que ter outra batida, né? Mais rápido e tudo. Eu não sei se eu antecipei algumas perguntas suas. Não, foi ótimo. Você me corta, tá? Quando for aí. Eu vou te perguntar isso.
tranquilamente. Não. Eu gosto muito eu lembro que uma vez num desses treinamentos de coach, né, que eu fiz, de formação e tudo, e eu acho que não sei se foi a primeira vez ou a segunda, não lembro, mas que eu escutei o seguinte: fala, pô, entreviste pessoas, converse com pessoas bem-sucedidas ou pessoas que fizeram algo que você quer fazer. As pessoas têm paixão, elas gostam de falar daquilo que elas fizeram bem feito. Então, seja um bom ouvinte e pergunta. Isso é verdade. Eu, se me der corda, eu quero contar, claro, das minhas vitórias, né? Mas também, se for necessário, eu conto das derrotas também, daquilo, porque nem tudo é céu, né? Então fala para gente de alguma palestra que deu errado e qual foi o teu aprendizado. Olha, vamos lá, palestra que deu errado para mim. Deixa eu pensar um pouquinho. É uma pergunta mais não tão simples de responder, mas verdadeira. Tem. Eu acho que o palestrante que fala assim que todas as minhas palestras foram excelentes. Não, tem umas melhores, tem outras coisas, mas tem aquelas que você, poxa, não foi bem assim. Tive uma, sim. Eu tive uma que eu acredito, embora a minha nota tenha sido numa média boa, no próprio congresso, eu acredito que não tenha sido muito legal. Eu acho que eu me empolguei muito e dei muita atenção, dei muito foco na forma de apresentar, né? Então, nisso você acaba tirando o foco do assunto que você está apresentando, né? Isso não é legal. Se eu tivesse que dar uma boa formação aí para quem quer ser palestrante, claro, óbvio que você precisa ter postura de palco, você precisa ter o gesto certo, a hora certa, mas essas coisas você vai pegando. Por isso a necessidade da prática, entendeu? Entendi. O que você não pode deixar é meio vulgar o que se fala, mas é assim, né? É escorregar no sabonete, né? Então você vai embora na sua empolgação e olha para você e não para a plateia. Esse é um problema, né? Você tem que ter foco na plateia. Eu tive a coisa de uns 5 anos atrás uma oportunidade de ficar muito amigo de alguns humoristas, né? Na verdade, um grande humorista que eu acho que um dos principais de stand-up comedy, acabei ficando amigo dele e tudo, e acabei reforçando o que eu já sabia, mas aprendi bastante com ele também. Isso é coisa de 5 anos para cá, né? Acho que a vida a gente está sempre aprendendo, né? E ele é um cara que gosta de passar para frente o que ele sabe. Eu estou falando do Diogo Portugal, Tá. e que ele me diz assim, Chaé, você pode acreditar, eu acho que no mínimo, sem exagerar, 40% das piadas que eu pus no palco eu tive que retirar. Então, eu falei, pô, e como é que você faz, Diogo? Você fala uma piada e ninguém ri. Ele falou, assiste meus vídeos lá que você vai ver, pô. Então ele fala, ele na boa, ele maior tranquilidade, ele acaba a piada, ninguém riu. Claro, eu não vou falar os palavrões aqui, porque eles falam lá na coisa, mas ele acaba a piada e ele ri. Eu falei, sabia que essa não ia dar certo. Sempre que você contou, Diogo, e já emenda outra, quer dizer, ele ri dele mesmo, entendeu? Então, o palestrante é a mesma coisa, ele tem que ter foco naquilo que ele vai apresentar e saber que muitas vezes ele vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, mas o importante é ele continuar e passar por cima, né? E o humor é uma coisa que eu aprendi, isso eu já tinha aprendido, mas ficou mais forte ainda depois que eu comecei a sair junto com o Diogo, inclusive viajei com ele algumas vezes aí ministrando palestras, né? Ele queria ser palestrante também, né? Ele é já um palestrante, né, na verdade. Na ocasião ele queria ser. E eu aprendi com ele, ele falou assim, a gente, no fundo, não existe uma palestra que você não aprenda alguma coisa. Você tem que saber tirar proveito disso. E outra coisa, sempre deixar o humor presente, Alexandre. Isso é uma coisa importantíssima.
Legal. Importantíssimo. Bacana. Em 2014, Chair, você abriu a Focus Palestra. Sim, Então, o teu exato. envolvimento com esse mundo de palestras foi um pouco além de ser um palestrante. E eu fico imaginando, né? Eu vou falar de algumas pessoas que estão lá no teu portfólio, né? Tem o Bernardo Leite, Diogo Portugal, que você acabou de citar, Eduardo Zugaib, Eric Pena, Leila Navarro, o PA, o Tandy, Cortella, professor Gueretes, o próprio Tom Coelho, no início, né? O que você... E aí eu penso assim, existe um objetivo, é um empreendimento teu, mas ao mesmo tempo você é palestrante, então eu fico imaginando como deve ser rico você acompanhar essas pessoas e aprender com elas, né? Então eu fico imaginando a parte da observação e dessas conversas, que nem você teve, que você comentou com o Diogo Portugal. O que você nota em comum das pessoas que estão bem estabelecidas na carreira? Eu não vou falar simplesmente daquela pessoa que ela tem uma história fantástica e a história por si, né, muitas vezes já atrai, né? Mas o que você percebe que você fala, poxa vida, eu quero, se eu puder catalogar, o que faz dessas pessoas realmente boas como palestrantes? O que você colocaria nessa relação? Bom, Alexandre, agora nós vamos começar um mundo. Eu quero respeitar, inclusive, o tempo, não sei como é, mas é um mundo maravilhoso, fantástico. Eu descobri o seguinte: que eu sou movido a energia positiva, né? O chocolate me trazia isso. Acabou isso, eu tive uma rápida passagem em outro negócio que não deu certo. Depois, mais para frente, a gente fala, se tiver tempo. Mas a palestra me traz realmente isso aqui, né? Se eu fosse resumir essa sua pergunta em uma única palavra, eu diria o humor, tá? O humor, porque se você falar o que tem de comum um Diogo Portugal, que é humorista, ou uma Leila Navarro, que é palestrante, eu vou até mais longe, ao filósofo Clóvis de Barros, né? Se você olhar o que eles têm, uma coisa que eles têm em comum é o humor. Cada um do seu jeito é o humor que eles põem na palestra, isso sem dúvida. Eu demorei para descobrir isso. Falei, poxa vida, eu não sou humorista. Eu não sou a Leila Navarro, que, nossa, vai fazer 70 anos agora. Poxa vida, eu conheço mais de 40 que ela dá palestras desse tipo, né? Eu falei, eu não sou uma Leila Navarro, não sou o Diogo Portugal, não tenho a história do Clóvis de Barros. O que me ajuda a ter sucesso quando eu subo no palco? Eu descobri. É empatia, é um pouco de humor que eu jogo nas minhas palestras, né? Por mais sérias que elas sejam, eu sempre tenho uma tirada, tenho uma empatia com o público, né? Então, se eu fosse resumir em uma palavra, humor. Humor é importante. Seja lá do seu jeito. Você fala assim, você pega aí o Cortella, professor Cortella. O cara serião, tá? Nada. Assiste uma palestra dele. Ele tem umas tiradas de humor do jeito dele. Lógico que ele tem. Então, eu acho que esse é o principal, tá? Uma das coisas principais. Você saber ter humor dentro da dose certa e compatível à sua personalidade. Não adianta eu querer entrar num palco, por exemplo, desfilando como a Leila Navarro. Não dá, isso aí é dela, isso aí é dela. Não adianta eu querer entrar num palco querendo fazer piadas como faz o Diogo. Eu vou fazer besteira. Mas você acha o seu caminho, você tem um jeito certo de ser. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Stephen Covey. Um homem totalmente, já que Deus o tem aí, já foi, não está entre nós, mas eu assisti uma palestra dele e ele entrou lá todo serião, tal, daquele tamanho que ele era alto, tal. Uma palestra totalmente séria. Mentira! Uma hora de palestra, que tenha sido 4 vezes só, mas 4 vezes ele teve uma tirada meia, né? E que deu um certo equilíbrio e humor na palestra, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, saber ser leve, né? Leve e com humor. E na parte, vamos supor que tem alguém ouvindo a gente aqui que fala assim, eu gostaria de gostaria de ser palestrante, né? Aí ele ouve aqui que você tem a Focus Palestras, que você agencia palestrantes, e ele fala assim, Chaer,
o que eu tenho que fazer do zero até chegar palestrante, em termos de, por exemplo, o que eu tenho que ter, talvez, o que eu já tenha que ter, se eu não tenho, eu tenho que buscar, se eu preciso de ter algum tipo de formação que ajuda, ou alguma outra dica que você possa dar para essa pessoa, para um dia ela voltar para você e você falar assim, agora essa pessoa está pronta. Bom, não resta dúvida que a quantidade é o treinamento, é a prática, né? Eu me lembro que eu estava recentemente com um grande amigo meu que ele já ministra algumas palestras, mas ele quer ser só palestrante. Ele está se preparando para ser só palestrante. Ele hoje trabalha numa empresa, tudo. E nós tivemos um encontro, ele e a Leila Navarro. A gente estava tentando fazer um congresso nosso, né? Então, nós encontramos no shopping, estava conversando, e aí foi legal porque ele escutou da Leila uma coisa assim, fala, pô, semana que vem estou ministrando umas palestras, eu vou treinar um negócio, né? Quer dizer, uma mulher que palestra há 40 anos, né? 30, 40 anos. Falar para mim que vai treinar semana que vem, eu falo, como assim treinar, Leila? Que agora ela tá no outro viés, que é falar de metaverso, falar disso. Quer dizer, ela está se reinventando. Então, tá certo o que ela falou. Eu vou treinar esse novo assunto que eu vou falar. Ela vai continuar chegando, por exemplo, estou pegando ela como exemplo, ela vai continuar chegando no palco com as plumas e paetês dela, de não sei o que mais, só que agora ela vai ter que falar um outro assunto. E como é que ela vai ser a Leila Navarro dentro desse assunto? O assunto é o foco principal. Então, ela vai treinar. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, palestrante tem que treinar. Eu estou com uma outra amiga agora, estou evitando dar alguns nomes, porque também não pedi autorização para eles, né? Uma outra amiga que quer ser palestrante. Ela já é palestrante há muitos anos. E há muitos anos que eu falo para ela que ela é palestrante. Só que ela optou, pelas razões dela, obviamente, de continuar ministrando um treinamento. Treinamento é legal? É legal. Mas ele não te dá, assim, treinamento é sempre 8 horas. Então, em termos financeiros, você nem se compara com palestra, tá? É muito mais negócio, é muito mais produtivo financeiramente falando a palestra. Mas não é só financeiramente. A palestra te dá a possibilidade de você ir, você vai dar uma palestra de 1 hora em Fortaleza, como eu vou agora. É sábado de manhã, vou chegar sexta-feira à tarde lá. Eu vou aproveitar a sexta-feira à noite. E depois da minha palestra, eu só vou voltar no domingo ou no sábado à noite. Então, ainda vou ter tempo, vou sair com o pessoal. Então, você tem mais tempo, é mais gostoso, é mais leve, né? Como diz um amigo meu, legal, né? Você trabalha menos e ganha mais. Eu falo, é um ponto de vista. É um ponto de vista, entendeu? Não sei, mas se trabalha, não pensa que é importante dar uma pausa aqui, porque muita gente. Você falou assim, como é que chega um palestrante? Alexandre, o que eu mais tenho aqui é uma lista desse tamanho de pessoas querendo entrar na Focus. Tá. E o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho, tá? Para entender. Quando eu comecei a Focus, eu estava empolgado com um grupo de pessoas que nós tínhamos, amigos. Então, você citou aí o Bernardo Leite, você citou... Bom, você faz parte lá da Fox, você tem o Marcos, você tem o Álvaro, você tem enfim. E o Tom Coelho, acima de tudo. O objetivo ali era esse grupo de amigos juntos começar um negócio. Bacana, começou. Só que a grande verdade é assim, cada um sabe aonde aperta seu calo e para onde tem que ir. Então, muitos no meio do caminho, como é demorado esse negócio, muitos não podiam esperar se dedicar a outra coisa, e a Focus nasceu. Só que a vantagem que eu via da Focus? Eu ia oferecer um produto meu, e o cliente fala, não, eu quero que fale de marketing. Marketing na minha praia, mas eu tenho o Tom Coelho aqui, assim. Então, no início foi legal, porque você tinha mais opções para o cliente. Então, o mesmo esforço que eu tinha para vender uma palestra, eu vendia de outros. Só que chegou um momento que não era mais isso. Existe
um grande forte assim do mercado, eles procuram muito celebridade, né? Então eles querem ter conhecimento com celebridade, né? E eu não tinha isso, né? Não tinha isso. O mais famoso ali no meu grupo era realmente o Tom Coelho, e depois eu fui buscar o Eric Pena, né? E aí eu comecei a ver que falei, poxa, a Focus vai precisar dar uma mudada nisso, né? Aí eu comecei a fazer parcerias, daí eu comecei a ter palestrantes. Hoje, você me fala qualquer nome de palestrante aí, eu tenho. Se você pegar assim, por exemplo, vamos dar um exemplo recente aqui, Rosana Jatobá, jornalista, hoje ela toca CBN Sustentabilidade, né? E o meu cliente falou, olha, esse ano o nosso fórum, que eles fazem todo ano, vai ser sobre ESG. Alexandre, eu mal sabia o que era ESG. Eu sabia que era sustentabilidade, mas eu... Pô, tá bom, vamos atrás. Esse meu cliente já conhece, já me conhece, já sabe que eu vou atrás. Ele me deu um nome. Me deu um nome e falou, ó, o top aqui é o André Trigueiro. Tá bom. Eu não vou pegar e vou atrás da DTI. Isso aí qualquer um faz. O vendedor fazia isso, faria isso, entendeu? O vendedor simples de agência faz isso. Ah, tá bom, é tanto, é tanto. Não, não, não. Eu fui ver o que era direitinho SG, quem está no mercado. Eu sei que ele queria alguém global, alguém conhecido. Pô, eu peguei 6 nomes praticamente, né? Eu não vou ficar dizendo todos aqui. Eu fiz o quê? O que eu fiz para o meu cliente? Uma curadoria. Uma curadoria. Bom, conclusão. Colocamos a Rosana Jatobá. Aí eu vendi a Rosana Jatobá, obviamente o meu cliente ficou feliz, uma tremenda palestrante, mas assim, entende muito. Tanto que eu conversei com ela se ela ministraria palestras de outros assuntos. Ela falou, não, eu só quero ficar nisso aqui, só no SG. Mas ela, tanto que ela está representando o Brasil lá na COP27, né? COP17, é isso. Ela está agora, COP agora me 27, se não perdi. me engano. COP27, é isso mesmo. Ela está lá agora, hoje vai falar, está representando o Brasil também, vai falar também na COP27. E aí, o que eu ganho com isso? Hoje, eu já, vamos dizer assim, amigo comercial da Rosana, né? Aí já estou com ela, já estou com uma Cristiane Pelágio, e aí vendi o Clóvis de Barros. Quer dizer, outra coisa que eu faço muito é assim, eu não coloco no meu site o rosto de ninguém que não me deu a permissão. Entendi. E o que mais tem nesse mercado, você abre uma agência tal, sem citar nomes também, tem 1.500 palestrantes, eu também tenho. Só que no meu site tem 30 e pouco. Por quê? Porque eu vou trabalhando algumas pessoas que eu vou conhecendo melhor, vou estando mais perto, eu vou trabalhando essa pessoa. Se você me perguntar hoje de ESG, lógico que quem vem na frente é a Rosana. Não, eu não quero a Rosana. O ano que vem, a empresa que contratou a Rosana quer alguém de sustentabilidade também, só que a Rosana já foi e não quero mais. Eu vou levar outro, óbvio, né? Mas hoje a Focus tem um grupo que vem à frente. Quando você fala em vendas e atendimento, eu penso logo no Eric Pena. Como o Eric está fazendo muita palestra e o espaço é menor dele, eu falo, bom, já tem que ter um segundo nome aqui. Então eu tenho o Arthur Ximenes, que viajou comigo agora para Belém do Pará 2 vezes, né? Então, assim, eu não... Ah, mas se você tem... A empresa tal tem 10 caras de vendas. Eu falei, tudo bem, eu tenho 20, mas eu tenho 2 que eu trabalho. Se não servir, a gente vai para o terceiro. Eu tenho mais uma lista. Eu tenho Marcelo Ortega, eu tenho um monte de gente na minha lista aqui. O Zugaib fala também, né? Tem um monte de lista, mas você tem que saber trabalhar, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi também como agência de palestrante, não como palestrante. Outra coisa, eu lembro que lá atrás um dos meus amigos do grupo falou assim, e como é que é isso, né, Chair? Eu me sinto meio desconfortável, né? Você vender palestra e ser palestrante também. Eu falo, eu te entendo. Aí é uma questão de você ir conhecendo e estabelecendo a confiança, né? Eu me ponho em segundo lugar nesse caso. Eu não me ponho à frente de jeito nenhum.
Essas palestras todas que eu estou dando aí, foi uma jogada nova que eu aprendi e que deu certo. Eu estou chamando de dobradinha, né? O cliente comprou já um palestrante meu. Aí eu falei, como é que vai ser seu evento? Assim, 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 eu tenho um negócio bom para o teu evento. Aí eu dou o valor da minha palestra, falo, você já vai pagar mesmo um acompanhante. Porque as empresas estão minimizando, elas não estão querendo pagar acompanhante para o palestrante. Entendi. Mas muitos palestrantes não vão sem acompanhante. E aí não se discute lá. Você não leva o Karnal sem o apoio dele lá. Não leva. Agora, se eu fizer isso com o Eric Pena, a empresa fala, então não levo ele, vou levar outro mais famoso, né? Só que se você for com jeitinho e mostrar que é necessário, a empresa aceita. Ou então, o que eu ouvi de uma empresa. Como é que eu vou justificar para o meu diretor, todos os custos, não sei o quê. Aí, então, eu falo, bom, você vai levar um segundo palestrante com um desconto muito bom. E aí eu dou meu preço, dou um preço 40% mais baixo. E aí tá. Ela conseguiu falar. E hoje eu estou seguro, eu ministro bem as palestras. Tanto que no congresso do Sindicombustíveis, eu fui parado diversas vezes na feira. Eu fui tido como a melhor palestra das 4 que eles tiveram lá, né? Então, assim, isso foi legal porque eu tinha parado de dar palestra totalmente e isso me motivou de novo. Mas eu ainda continuo com aquele foco. Eu só sou uma pessoa que vai junto. Mas isso me chamou a atenção. Se eu coloco como acompanhante sou eu que dou suporte, eu que conduzo o briefing, eu que dou toda a orientação para a passagem, a logística toda, tudo, vou junto com o meu palestrante e, mais ainda, te dou uma palestra show de bola pela metade do preço, ou 40% mais barato. E está dando certo, porque eu estou conseguindo fechar negócios bons. Eu fechei agora com esse Banco do Nordeste, né? Vou acompanhar o Eric agora com a minha palestra dobradinha, que eu estou chamando, né? Então, não tem choque, não tem, mesmo porque eu também não falo de tudo. Eu tenho 4, 5 assuntos que eu falo aí, e sempre focado, inclusive, na minha experiência de vida. Então, não corro risco, não estou lá dando técnica de venda que está em qualquer livro, não. A técnica de venda que eu usei com a Kibon, com a Unilever, ou alguma coisa assim, né? Assuntos meus. Então, não choca com nenhum palestrante, não choca em valores, pelo contrário, eu acho que é um bônus quando o cliente se interessa por um palestrante, é um bônus que eu dou para ele. Eu fico feliz, satisfaz o meu lado glamour, gostoso da palestra, e, obviamente, meu cachê aumenta, né? Porque eu ganho a comissão do palestrante e ganho um pouquinho da minha palestra também, né? Nessa parte de remuneração, como é que está o mercado? Tirando vamos deixar as celebridades no canto, tá? Tá. Como é que são os degraus de remuneração de um palestrante no mercado? Olha, Alexandre, eu diria para você que esse momento que nós estamos passando, ele está num momento de, como é que eu vou chamar para você? Eu acho que está tendo um reenquadramento, estão se adequando novamente em termos de valores. Vamos pensar comigo aqui uma coisa que eu fiquei refletindo para entender bem, né? Você pega as empresas, 2 anos de pandemia. Tudo bem, teve empresas aí que faturaram mais, teve gente que ficou mais rica, é verdade, tudo isso é verdade. Mas, de um modo geral, o orçamento, o budget das empresas deram uma encolhida, ou pelo menos uma segurada. Ponto. Aí, vai falar assim, 2022, que nós estamos passando, acabou a pandemia. Ponto e vírgula. Primeiro que não acabou a pandemia, né? Segundo, que as empresas, quando elas fizeram o budget e o orçamento delas para 2022, elas fizeram em 2021. Ou seja, a pandemia estava firme ainda aí, né? Então, teve muitas empresas, por exemplo, de shopping centers, que eu conversei, e shopping centers que faziam para final de ano, prefeituras que faziam para a semana pedagógica, semana do servidor, que passou agora em outubro e tal.
E falou, não, nós não tínhamos verba, não tínhamos orçamento previsto para fazer o evento. Ok? Bom, o que aconteceu? Do outro lado, tinha o palestrante. Os palestrantes, como você disse, nós deixamos eles de lado, muito bem colocado de sua parte. Por quê? Porque cada um, aquele palestrante que não já o seu caixa está alto, ele fala, deixa a coisa esquentar novamente, eu vou ficar na minha, né? Alguns até ficaram melhor porque foram para o online. O online eles cobravam um pouco menos, mas não saía de casa. Então as empresas economizavam em passagem, hotel, essas coisas e faziam online. Mas o online tem um limite do que pode ser feito com online, tá? Não vai nunca acabar o presencial. Não é a mesma coisa. A gente sabe disso. E aí o que aconteceu com os palestrantes que não são de tão grandes assim? Eles têm um limite. E olha para o caixa esvaziando. Então começou muito palestrante a baixar o preço. Baixar o preço para vender, as empresas querendo também pagar menos, né? E isso tem atrapalhado um pouco o mercado. Por quê? Porque no segundo semestre agora, começou em julho, o que aconteceu? Todo mundo se sentiu seguro para dar palestra, as empresas se sentiram seguras para fazer o evento presencial. As empresas se sentiram seguras. Saíram correndo atrás dos palestrantes. Mesmo, Alexandre, mesmo. Queremos palestrar, mas elas não tinham mais o palestrante, porque alguns palestrantes puderam escolher o que fazer, tinham 4, 5 propostas para o mesmo dia. Segundo ponto importante, o que eu senti bastante, falta de salão. Falta de salão? Por quê? Porque como os hotéis, as empresas que têm toda a estrutura para dar as palestras, o que acontece? Elas baixaram seus preços e muitas empresas saíram correndo para fazer no segundo semestre os seus eventos e alocaram, né, o espaço por um período. Essa empresa que eu vou agora, por exemplo, são 3 dias o trabalho deles. Elas vão dar um dia no hotel, que eu não vou estar presente, o outro dia é na empresa, e outro dia que entro eu e o Eric ministrando palestra também, ele é dele, eu a minha, vai ser em outro hotel. Quer dizer, eu já vou ficar em outro hotel. Por quê? Porque exatamente não tinha mais espaço em Fortaleza. Mesma coisa aconteceu com Belém do Pará. Fechamos o negócio, mas não tinha onde ia ser o evento. Demorou. Conseguiu o espaço nas docas lá, onde tem um teatro. Então, isso foi uma coisa que aconteceu e está acontecendo ainda, e só que nós temos aqueles palestrantes que você perguntou agora aqui, que meio com receio, um pouco desesperado, às vezes baixaram muito o preço. E aí fica complicado, né? Aí você tem que ser firme. Eu tenho palestrantes que não mexeram no preço, falam, não, meu preço é esse, vou, não vou, que souberam se manter, mas eu acho que 2023 vai voltar tudo ao normal. Muitos palestrantes não vão estar no mercado em 2023, porque não conseguiram superar a sua crise financeira, não tiveram fôlego, essa é a palavra, né? E eu acho que vai voltar tudo ao normal. Claro, vamos pôr um parêntese aí, que nós vamos ter um novo governo no ano que vem, né? Eu não vou entrar em política aqui, mas nós somos brasileiros e sabemos também que não é só a pandemia, né? Nós temos a situação do Brasil. Se tudo correr normal, se o governo fizer lá o trabalho deles e não mexer no nosso mercado aqui, não bagunçar muito aqui, no trâmite normal, as palestras vão voltar e muito fortes no ano que vem. O preço porque muita empresa ficou sem fazer o seu evento esse ano. Ficou e vai ficar, né? O preço ele baixou mais ou menos de quanto para quanto? De antes da pandemia para agora?
Para dar alguns exemplos, algumas faixas. Varia, Alexandre, mas eu acho assim, varia e não é uma regra, porque, como eu te falei, depende do caixa, depende do fôlego do palestrante. Mas tem casos aí de que quem cobrava 15 mil, 16 mil, está cobrando 10, 9 mil, entendeu? Tá. Se a empresa falar que tem 8, ele vai, porque ele está precisando, entendeu? Então, tem esses casos, mas, em média, aí, e as empresas hoje também pedem desconto para chuchu, né? Então, assim, 10% seria o normal que tem acontecido, né? Porém, quer dizer, tem acontecido até um mês atrás, tá? Por quê? Porque agora que chegou nesses meses, outubro, novembro e dezembro, que as empresas acordaram que os palestrantes não têm data, tem essa também. Aí elas agora estão pagando o que o palestrante pede, né? Então, pelo contrário, eu tenho caso de palestrante aqui, não vou dar o nome, mas que falou, não, tudo que eu perdi, agora eu vou pôr o que é justo, que é 10% mais. Subiu 10% o seu valor e estão comprando, entendeu? Por quê? Porque agora é questão de data, eu quero fulano, é isso, entendeu? Qual que é a faixa? Desculpe, Char. Não, pode falar. Qual que é a faixa de remuneração hoje de um palestrante estabelecido que vive disso, sem ser celebridade? Alexandre, é difícil cravar um número, tá? Exato. Mas eu diria que um palestrante médio aí, ele vai de 10 a 15 mil, né? Dentro do mercado. Ele vai nisso, né? E essas pessoas geralmente conseguem quantas palestras por mês? Pois é mais uma pergunta difícil para o momento que a gente vive. No cenário normal, sem ser esse momento. Eu acho que no cenário normal, ele pode considerar aí 2 palestras por semana, eu acho que é uma média razoável. Eu tenho palestrantes nesse momento, você fala, estou dando como exemplo, porque é um cara que eu acompanho bem de perto, vou viajar com ele agora, né? Você veja, o Eric, nesse momento, deve estar no avião, vai dar palestra hoje à noite, vai dar palestra amanhã, volta para amanhã é quarta-feira, né? Ele volta para São Paulo, aí na sexta ele já está palestrando em Porto Seguro, de madrugada ele desce lá em Fortaleza, dá palestra, voltamos juntos, domingo vamos pro Campus Party, né, que é domingo agora, ele vai dar uma palestra lá, eu vou acompanhá-lo só, e aí ele volta para casa segunda e já viaja de novo terça para Mato Grosso, fica a semana toda dando palestra. Quer dizer, então, um cara que está com a agenda completa até dia 15 de dezembro, entendeu? Ele tem um buraquinho ou outro aí que ele tem que fazer assim, tem que buscar ele aonde ele está, ele perde a passagem do cliente de volta para São Paulo e leva, como é o caso aí desse pessoal de Fortaleza, né? E tem outros palestrantes aí, mas não pior que seja, ele está fazendo aí 1, 2 palestras. Nesse período, está fazendo 2, 3 por semana, né? Vai entrar o ano assim? Não, porque janeiro, primeiro que tem uma queda normalmente, mas daí começa muita convenção de venda, então é muito palestra de vendas, né? E eu já tenho, por exemplo, coisas fechadas para fevereiro, março, né? Já estão fechadas já com o contrato rolando, né? Mas assim, vai voltar ao que era normal lá em 2018, 19, vai, tá? Eu acho que já está voltando o 2023 assim, né? Como era antes da pandemia, né? Que bom. Mas é relativo. Agora, essa pergunta tua de palestrante é muito importante, Alexandre. Para o palestrante, muita gente ela acha assim que eu venho aqui. Assim, eu estava até conversando com uma amiga minha, falando, todas essas pessoas acreditam que tem alguma coisa realmente para passar para outro. Isso é muito legal. Acho que todo mundo tem história e é aquilo que eu falei. Só que nem sempre aquilo que foi bom para você vai ser bom para o outro, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, como é que você vai passar isso? Nem todos têm a mesma habilidade, o mesmo jeito de passar isso, né?
Isso estou falando, tirando a celebridade, né? Você pega um cara como o Joel J, por exemplo, você deve conhecer, o nadador, tudo mais. E daí? E daí que alguém chegou lá e falou: você vai ser palestrante. O cara está estourado em palestras aí, está cobrando o que ele quer. Mas, Entendi. assim, com todo respeito, ele fala de superação. Tem um monte de gente aí que tem histórias como a dele, mas não conta da forma dele, né? Então, eu acho assim que o palestrante inicial ele tem que ter consciência de que leva tempo para ele, né? Então, tem que aceitar algumas palestras gratuitas, principalmente fazer essas que dão vitrine. Entendi. Na primeira possibilidade de ter um livro para apresentar, as pessoas perguntam, tem livro, filme, o filme, quem vende o palestrante não sou eu. O palestrante tem que me munir de informação para convencer o cliente, né? Muito legal, Cher. Eu gostaria de ficar conversando mais 1 hora aqui, porque tem umas, sei lá, podia fazer mais umas 15 perguntas ainda. Eu estou à sua disposição, você que sabe aí. Depois você vê o que você corta e o que não corta. Não, porque eu fiquei imaginando, assim, você tem uma experiência tão grande, né? Tem uma história tão legal, convive com pessoas tão boas, né? Você estava falando aí dando algumas dicas, né? Para mim, para mim, um grande exemplo é a própria Leila Navarro, né? Porque ela tem tanto tempo na estrada, é tão reconhecida e não para de aprender coisa nova, se reinventar, né? Que nem você falou assim, vai ensaiar, vai treinar. Então, é uma pessoa muito profissional. É uma profissão, né? Então, as perguntas, né, que talvez eu gostaria de explorar se eu tivesse mais tempo, a gente está caminhando para o final agora, esse negócio que a palestra não é simplesmente eu tenho uma história, eu tenho um assunto interessante, eu subo no palco e falo, né? Isso é um negócio, né? Isso é empreender, né? É uma empresa que você abre que nem que seja o Eu SA, né? Mas assim, Isso. então acho que tem muita coisa para quem quer seguir carreira como palestrante. Acho que tem muita, eu acho, sei lá, tem muito assunto, tem muito ponto importante que deveria ser abordado por quem quer se dar bem, né? De maneira consistente, sólida, como um negócio, como uma fonte de renda consistente. Para a gente caminhar para o fim, Cher, dá para nós assim algumas últimas dicas para quem quer realmente se dar bem nesse meio, né? Como palestrante. Bom, tenho várias dicas, Alexandre. Mas uma das coisas, por exemplo, a primeira dica que eu dou é o seguinte: não perca jamais a oportunidade em falar em público. Quando eu falo em falar em público, é em toda situação, tá bom? Se você tiver, estamos chegando no final do ano agora. Nós vamos ter uma reunião com os amigos, tem 10 amigos, 10 funcionários lá, ou 10 amigos, ou 10 funcionários da empresa, vamos jantar fora. Teve a oportunidade, levanta e fala. Sabe? Não perca uma oportunidade de falar. Primeira coisa. Porque você vai se colocar em diversas situações e que você vai aprender. Umas você vai dar uma topada na parede, outras não. Tá? Mas você está... Segundo, faça, sim, algum curso ou outro aí, mas não achando que vão transformar você em palestrante. Faça o curso com o objetivo de aprender talvez algumas técnicas. Muitas delas você não vai nem usar mais no final. A hora que você estiver bem como palestrante, você não vai usar. Mas faz para ter uma ideia. Melhor que isso ainda é você assistir o máximo que você puder de palestrantes. Assistir. Assiste. Veja. Obviamente aplauda todos, que um dia você vai estar lá em cima também, vai querer ser aplaudido, mas pegue as informações, leva para sua casa e anota e faça suas críticas para você. Isso aqui não é legal, isso aqui é legal, enfim, tal. Você vai aprender com outros, né? Eu, como fiz muito PNL e sou um modelador automático, entendeu? Eu sou capaz de, na minha próxima entrevista, estar que nem você. Você tem sempre o braço assim, quer dizer, a minha memória capta muito rapidamente, entendeu? Então,
eu tenho essa habilidade aí natural. Só que você não pode ser outra pessoa, você tem que ser você. Mas você começa a fazer esse trabalho de comportamental, né? E o corporal, né? Então, isso é importante. Assista bastante palestras. Ministre algumas palestras gratuitas, sim. Procure faculdades. Tem muita faculdade que faz... Tem um monte de faculdade. Mais Ciesp, mais Fiesp. Não vá fazer palestra gratuita para mostrar. A Volkswagen quer você aqui, tá, vai dar. Não é justo a Volkswagen você ir fazer lá uma palestra para eles, nada contra a Volkswagen, mas é uma empresa que contrata palestrantes, então você não vai. Então, selecione, faça em faculdade, faça em órgão. Né? Se você pegar um Cortella hoje, que eu já trabalho com Cortella, nesse momento estou com uma data aprovada por ele, dia 28 de março, para uma grande empresa. Né? O Cortella ele faz toda a análise. Né? Se o cara falar assim, a Cortella cobra 60 mil, nada, você não sabe quanto ele cobra. Você tem que preencher um questionário inteiro. Ele é capaz de ir pelo 1/3 do preço para uma prefeitura que ele achar que merece, que tem e que é necessário. Por quê? Entendi. O dinheiro não é o principal foco dele. O principal foco dele é passar nisso aí. Então, ele não tem um preço estabelecido. Você tem uma média, claro, né? Sim. Mas o importante é você assistir bastante palestrante, é você ministrar palestras gratuitas. Acho que esses 3 são os mais importantes. E treino. Eu tenho aqui em casa, ainda até hoje, um telão aqui na minha janela. Atrás da minha cortina tem um telão, eu tenho um projetor. Vira e mexe, eu ponho lá, ligo e dou uma palestra para mim mesmo aqui na minha sala, entendeu? Treino. Se pudesse gravar e olhar, ótimo, melhor ainda, entendeu? O que mais que eu posso dar de dica? Palestrante inicial, já passei bastante, né? Lógico que ter um livro ajuda. Mas acho que hoje, mais que livro, viu, Alexandre? Eu acho que são os filmes que você tem para comprovar, né? Tem muita gente colocando a palestra inteira. Tem outros que falam assim, vou pôr minha palestra gratuita, vamos baixar. Pega lá o Clóvis de Barros, lá, ele tem mais de 50 palestras inteirinha dele lá no... mas o legal é contratá-lo pessoalmente, não é passar, não é pegar o vídeo dele, entendeu? Isso aí eu acho que, não, se expõe. As pessoas te vendo vão te levar. Vocês fazendo bem feito vão te levar, vão te contratar. Legal, Chair. Foi sensacional, viu? Rico mesmo, viu? Não sei se atendeu aí as suas expectativas e a do público, principalmente, né? Você vai saber depois. E estou à sua disposição aí, Alexandre. Se precisar de mais um bate-papo, a hora que você quiser, fazer um jogo 2 aí, à vontade. Legal. Você pode divulgar para nós as suas redes sociais, Chair, e o site da tua empresa? Bom, eu hoje, a Focus né, www.focuspalestras.com.br. Né? Focus, F-O-C-U-S, palestras, tudo junto, .com.br. Esse é o site da Focus. Né? Instagram, na rede social, está @Focus_palestras. Né? Esses são os da Focus. Estou no LinkedIn também com a Focus, né? Com o mesmo Focus, @Focus Palestras, você encontra em várias redes aí, né? Deixa eu ver aqui, mais Facebook também. O meu pessoal, eu tenho um meu do Instagram, @ChairPalestrante, como que você acha? É novo esse, porque eu não, como eu te falei, eu resgatei essas palestras minhas agora recentemente, então agora eu vou ali alimentar esse Instagram meu pessoal, né? E o meu site pessoal, que é chair.com.br, né? O que mais? Eu acho que é isso, Ali. Muito legal. Chair, muita gratidão pelo seu tempo e sua prontidão de vir aqui mais uma vez. É sempre muito bom conversar com você. Eu também aprendo muito te ouvindo. E foi um privilégio. Te digo que é um privilégio poder ter a oportunidade de passar 1 hora conversando com você. Muito obrigado.
Obrigado a você, Alexandre. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um bom final de semana aí para vocês. É isso aí. Aqui termina mais um episódio do podcast A Sua Carreira. Vamos em frente sempre. Um abraço para vocês.